Partiu figura de linguagem. Flávia, figura de linguagem cai muito? Não vou dizer que é o conteúdo mais cobrado do mundo, não. A questão é que um ponto faz diferença, então a gente também precisa ter esse conhecimento. Vou começar fazendo pensando em um mapinha de figuras de linguagem, só para vocês terem uma ideia de como é que isso pode ser cobrado, né? Como esse conteúdo de fato virá na prova. Geralmente a gente vai usar frases do texto e a partir dessas frases do texto a gente vai construir uma questão, por exemplo, de figura de linguagem, tá? Então, bora entender como é que esse conteúdo vai ser cobrado. Dentro da lógica de figuras de linguagem, vamos pensando. Adoro pensando. Nós vamos acelerar as frases depois para vocês, que já fica mais fácil. Eu sempre falo que o aluno, ele deveria pausar o pensando, né? Sua obrigação é pausar e fazer, porque aí a gente vai também tendo uma noção mais concreta de como a gente está. Tem ninguém olhando para você na sua casa, vendo se você acertou ou errou. Então é você e sua consciência. Vale a pena pausar e fazer, tá? Então, nas nossas frases, a gente tem o seguinte. Então, ó, já temos as nossas frases, né? Um conjunto aqui para a gente analisar. A sociedade é um conjunto de possibilidades e análises das pedras do universo. Bom, quando eu falo que a sociedade é um conjunto de possibilidades e de análise das pedras do universo, faço essa transferência de significado. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma metáfora, né? A sociedade é a combinação de possibilidades de pedras do universo. Então a ideia de pedras aí, né, transposta à sociedade como obstáculos, isso é o que a gente vai chamar de metáfora. Se eu falasse a sociedade é como uma pedra, aí eu teria a comparação ou símile. Então aqui, metáfora. Ninguém é totalmente bom ou ruim, somos apenas humanos. Ninguém é totalmente bom ou ruim, aqui eu tenho uma antítese, né? Aproximação de palavras com sentidos o quê? Contrários. Então aqui, antítese. Flávio, o que diferencia, por exemplo, uma comparação de uma metáfora, né? A comparação ela é feita a partir do uso de conectores. Então, se eu falasse assim, ó, a sociedade é como pedras desorganizadas em busca de possibilidades. Então, se eu falasse que a sociedade é como pedras, eu teria uma comparação também chamada de símile, beleza? Se por outra via eu tenho a sociedade é um conjunto de pedras, nesse caso eu omiti o elemento conector, o elemento coesivo, e a figura de linguagem prevalece aí é a metáfora. Em um mesmo texto, né, gente, pode haver mais de uma figura de linguagem, em um mesmo trecho também. Num caso assim, a prova vai sempre perguntar aquele que predomina ou oferecer uma resposta única para a sua frase, beleza? Bom, não se consegue sentir o mundo a partir de experiências apenas pessoais. Então, não se consegue sentir o mundo, essa ideia de sentir o mundo aqui, ela já é uma figura de linguagem que remete aos sentidos. Então, que figura de linguagem que é essa? É a sinestesia. E a sinestesia, ela não é só a mistura dos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão. Ela também mistura, por exemplo, físico e metafísico, concreto e abstrato. Isso também está no escopo da sinestesia, beleza? Então, não se consegue sentir o mundo a partir de experiências apenas pessoais. A figura aqui é a sinestesia. É a que predomina. Ah, Flávia, mas tem um componente metafórico, sim. Então, há também uma metáfora, né? A
Adorava ler Machado de Assis na infância. Então, quando eu falo adorava ler Machado de Assis, na verdade eu gosto de ler os livros do Machado de Assis. Aqui houve a substituição do autor pela obra. Que figura de linguagem que remete a essa substituição, por exemplo, do autor pela obra? A figura se chama metonímia. Então, substituição do autor pela obra. Os adolescentes chegam da escola morrendo de fome. Essa lógica de morrendo de fome é no sentido de com muita fome. Ninguém está morrendo de verdade, não. Agora, existem pessoas no Brasil, no século XXI, que ainda morrem de fome, infelizmente. Ah, Flávia, mas a fome não é um dos maiores problemas no Brasil. Talvez não seja um dos maiores. A má distribuição de renda talvez seja o problema mais precário aí para a gente pensar numa equalização mais social ou trazer a capacidade produtiva para outras pessoas, né, gente? Porque não é ficar também dando ajuda, não é isso que vai resolver o problema. É a gente conseguir aí uma sociedade mais equilibrada em que as pessoas possam se tornar mais produtivas. Então, quando eu penso em adolescentes morrendo de fome, é diferente de pessoas no século XXI que ainda morrem de fome. Neste caso, eu tenho um sentido denotativo. Há pessoas no Brasil no século XXI que ainda morrem de fome. E os adolescentes chegam da escola morrendo de fome, um contexto figurado, e no caso aqui, a gente se vale de uma hipérbole, é um exagero, né? Então, hipérbole, porque a gente tem um exagero aqui. Uns faltam com a verdade por medo. Faltam com a verdade é igual a mentem, né? Faltam com a verdade é um eufemismo. Outros por gosto. Aqui, ó, faltam com a verdade. Não está implícito isso aqui? Então, como está subentendido esse termo, é um caso de zeugma. Também poderíamos falar que é elipse, porque zeugma é um tipo de elipse. Então, uns faltam com a verdade por medo, outros faltam com a verdade por gosto. Existe a omissão de um termo aí. Então, isso aqui só para a gente dar uma aquecida. Numa prova, normalmente, essas frases seriam tiradas de onde? Do texto, então sempre a gente vai ter uma questão de texto mais ampla para avaliar a possibilidade aí de um item de figura de linguagem. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos começar colocando um conceito, como é que eu posso dizer assim, bem reduzido para grupos de figuras de linguagem. Como são muitas, nós vamos colocar em algumas telas aqui, separando de 10 em 10 para ficar mais fácil, tá? Para não ficar também muito bagunçado. Então, ó, a gente está pensando tipo num mapinha, né? Figuras de linguagem. Vamos começar com as mais comuns. Comparação. Também chamada de símile. Aí eu tenho metáfora. Metonímia. Perífrase. Antonomásia, que é um tipo de perífrase. Aí tenho antítese, paradoxo, vou colocar só mais uma aqui. Cadê? Então, vamos começar com essas 10 aqui.
fazendo tipo uma ficha, mas a gente vai ver cada uma separadamente com exemplo, tá? Só para a gente começar de algum lugar. E aqui eu quero o conceito mais reduzido possível. Então, antítese, qual que é o conceito mais reduzido para antítese possível? Aproximação de palavras, o quê? Contrárias, né? Vem de antônimo. Paradoxo, uma contradição, ideia contraditória. Então, quando eu penso no paradoxo, eu estou pensando numa ideia contraditória. Comparação ou símile, a gente tem uso de conector. É o mais importante aqui, né? Metáfora é uma associação implícita, é uma comparação implícita. Metonímia, o que vai acontecer com a metonímia? É o uso de um termo relacionado, uso de palavra relacionada. Autor por obra, causa pelo efeito. Perífrase e antonomásia, um é subtipo de outro. Então, perífrase é a substituição por termo equivalente, uso de termo equivalente. Em vez de falar lua, vamos falar satélite natural da Terra, né? Antonomásia é uma perífrase, então é um termo equivalente para pessoas. Em vez de falar Flávia, vai falar professora de português, por exemplo. Em vez de falar Xuxa, vai falar rainha dos baixinhos, apesar de que a Xuxa já tá meio fora de moda para rainha dos baixinhos, mas enfim. Em vez de falar Fernando Pessoa, vai falar grande autor da literatura portuguesa, enfim. Você vai usar esse tipo de expressão que é perifrástica. Eufemismo, a gente vai, por exemplo, em vez de falar José Saramago, você vai falar ganhador do Nobel de Literatura, autor português ganhador do Nobel de Literatura. José Saramago é o único autor português ganhador do Nobel de Literatura, então dá para fazer essa correspondência, é um termo equivalente. Eufemismo, substituição por termo atenuado, né? Então consiste em suavizar uma expressão. Gradação é uma sequência hierarquizada de termos. Sinestesia, mistura de sentidos. Então aqui a gente está colocando um conceito mais reduzido, né? Depois a gente vai entender esses conceitos mais especificamente com exemplos. A gente já tem um resuminho. Das figuras, né? Bom, aqui coloquei 10, aí vamos fazer outras 10. Então, figuras de linguagem, vou chamar isso aqui de parte 1, que a gente vai ter várias partes. Depois a gente vai, inclusive, separar por grupos de som, né?
de pensamento, mas enfim, só já organizando os conceitos que são mais importantes. Então, o mais importante é você saber assim, comparação, apresenta conector, metáfora, uma associação implícita, antítese, são palavras contrárias, diferentemente do paradoxo, que é uma ideia contraditória. Claro que eu posso ter antítese e paradoxo acontecendo ao mesmo tempo, aí eu vou explicar isso tudo para vocês, a gente vai acabar acompanhando todo esse raciocínio de maneira mais, adequada. Bom, aí vamos lá resumir mais figuras de linguagem, pensar em outras que são importantes. Então, vou pensar aqui, ó, hipérbole. Hipérbato também chamado de inversão. Polissíndeto. Epíteto. Esse menorzinho, só para caber o conceito do lado. Aliteração. Assonância, que a gente vai conseguir resumir as principais. Então, vamos lá. Aliteração, repetição da mesma consoante. Então, som consonantal. Assonância, repetição de som vocálico. Posso colocar paronomásia também? Só separar aqui que eu consigo pôr paronomásia. Paronomásia, na verdade, vai ser uma soma de aliteração e assonância, palavras parecidas, né? Onomatopeia, reprodução de sons, né? Apóstrofe é um chamamento, uma invocação, é como se fosse um vocativo. Zeugma, omissão de termo com referente, tudo nós vamos ver exemplo, tá? Zeugma é um tipo de elipse, assim como antonomásia é um tipo de perífrase, tá? Só pra gente ligar alguns aqui. Elipse é a omissão de um termo, pode ser com ou sem referente, então é mais amplo, né? Então, zeugma é tipo de elipse. Anacoluto é um termo solto na frase, uma falha sintática. Silepse, ausência de concordância lógica, pode ser uma concordância ideológica, né? É uma concordância ideológica com a ideia sugerida pelo termo. Assíndeto, ausência de conector.
deixa o enunciado mais lacunar. Polissíndeto, repetição do mesmo conector. Hipérbato. Hipérbato vai ser a inversão, né? É ruptura da ordem canônica da frase. Ruptura da ordem direta da frase, né? Hipérbole, exagero. Epíteto, uma sequência elogiosa intrínseca. Falar que era uma criança infantil, por exemplo, então isso vai ser epíteto, porque infantil remete ao universo da o quê? Criança, né? Flávio, mas eu preciso de exemplo. Não, nós vamos ver todos. Na verdade, aqui a gente só está fazendo um esquema para aquecer. Então, aqui, ó, nosso esqueminha, redução de conceito, porque agora eu vou te dar os conceitos, vamos dizer assim, mais desenvolvidos. Eu preciso que você decore, então aqui eu já estou dando os conceitos de uma maneira otimizada. Assim, do jeito que você precisa decorar, que eles já estão menorzinhos. Então, tipo, né? Deixar os dois ligados. Então, beleza. Fizemos aqui figuras de linguagem parte 2 e agora a gente vai ver cada uma das figuras. Trabalhar esse contexto mais conceitual de figuras de linguagem, né? Bom, então vamos começar com a literação, consiste na repetição ordenada de sons consonantais, né? Dos mesmos sons consonantais. Então, uma repetição ordenada dos mesmos sons consonantais. Esperando parada pregada na pedra do porto. Então, quando eu falo esperando parada... Ah, eu acho essa música linda, gente. Esperando parada pregada na pedra do porto. Eu esqueci como é que chama. Eu acho que chama Minha História. É do Chico Buarque. É muito linda. Essa música é de uma... Como é que eu vou... É de uma leveza e de uma tristeza, de uma melancolia, mas vale a pena escutar, assim, né? Eu acho, tenho quase certeza que se chama Minha História, a música que é do Chico Buarque, eu sei que é, mas o nome da música certinho, talvez eu não tenha tanta certeza. Mas, vamos lá. Esperando parada pregada na pedra do porto. Mostra toda a imobilidade. Parada pregada na pedra do porto. Né? Uma pedra é parada, é pregada. Então, a repetição dessa letra P aí remete a todo o contexto estático do personagem que está sendo retratado na letra da música, que no caso é uma mulher de cabaré. Esperando parada pregada na pedra do porto, o marinheiro voltar. Ah, é linda a música. Nessa messe que enlouquece, estremece a quermesse. Aí a gente já tem, né? Nessa messe que enlouquece, aqui o som é o mesmo, né? Estremece a quermesse. Essa daqui é uma aliteração até bem rica, porque ela é feita a partir de letras diferentes, mas que produzem o mesmo efeito que fonético. Então, a aliteração é a repetição de sons consonantais. Tem uma música do Caetano Veloso também, Reza, reza, rio, córrego para o rio, rio para o mar. Né? Essa música se chama Luz do Sol, é muito bonita a música também. Então, reza, beira, doura, areia, a repetição da letra R aí, mostrando um círculo, né, vicioso aí da água. Reza, reza, rio, córrego para o rio, rio para o mar. Então, a repetição dessa letra R, movimentando as águas do rio rumo ao mar. Então, bem legal o processo aliterativo. É uma figura bem bacana, né? Bom, aqui, ó, trouxe
outro. Exemplo, o som. Na sequência, sugere o ruído do vento no trigal, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Então, a repetição da letra V aí, né, trabalhando a ideia de vozes veladas, sussurrando, né, um soprado. Então, essa que é a ideia que a gente tem aqui. Assonância, repetição ordenada de sons, o quê? Vocálicos idênticos. Então, aqui a gente tem sons vocálicos, né? Sempre destacar o principal ali. Aí a gente tem som mulato, nato, o A bem aberto, né? No sentido lato, mulato democrático do litoral. Então, a letra A aí aberta, né? Em e bamboleando em ronda, dançam bambos, tontos, bandos, pirilampos. O A nasal e o O nasal também. O A nasal está mais destacado, né? Não sei se vocês conseguem perceber. O O também fazendo esse movimento mais circular aí e remetendo a um contexto de movimento. Então, e bamboleando em roda, dançam bambos, tantos bandos de pirilampos. Parece que eles estão ali meio que dançando, né? Flávia, eu não consigo perceber nada disso. Pois é, gente. Mas a gente tem que perceber na prova a assonância. Eu já vi uma questão de prova que trouxe uma música que é do Nelson Mota e do Lulu Santos, aquela Como uma Onda no Mar. E aí a resposta era num indo e vindo infinito. Então, o movimento da onda é retratado pelo indo e vindo infinito. A letra I aí marcando assonância, no indo e vindo infinito. Dá pra gente pensar nisso aí. Flávia, essa parte é horrível. Não, essa parte é a parte fácil. É a parte gostosa, né? Então, aqui, ó. Então, também, essa daqui já caiu numa prova. Paronomásia consiste na aproximação de palavras com sons parecidos, mas significados o quê? Distintos. Então, palavras com sons parecidos, mas significados distintos. Eu que passo, penso e peço. Então, passo, penso, peço. Tanto tempo, tento tanto, há tanto tempo. Então, se eu falar assim, ó, há tanto tempo, tento tanto, há tanto tempo. Parece que sua língua nem sai do lugar ali e a gente tem palavras parecidas. Ô Flávia, paronomásia, eu posso pensar em parônimos? Claro que pode. Na verdade, a paronomásia remete ao contexto dos parônimos. Então, eu posso fazer um trocadilho, né? Paronomásia. Então, por exemplo, ó, além de incipiente na arte de amar, o rapaz também se mostrou incipiente. Incipiente com C no sentido de o quê? Iniciante. Incipiente com S, aí eu tenho outro sentido, no sentido de ignorante, que não sabe. Então, além de incipiente na arte de amar, o rapaz também se mostrou incipiente. Posso fazer esse tipo de trocadilho aí, explorando como recurso figurativo a paronomásia, né? Bom, depois eu tenho a onomatopeia, que é uma figura de som. Consiste na tentativa de reproduzir com palavras os sons de ruídos, né? Os sons e ruídos emitidos por animais, objetos, pela natureza, pode ser o choro humano, né? Esperando o trem que já vem, que já vem, que já vem.
Então, aqui parece que é a chegada do trem, né? Batendo um sino. Tic-tac, toque-tiques, sniffs, são reproduções de onomatopeias também. Então, eu tenho as onomatopeias reproduzindo sons, especialmente de seres inanimados, objetos, né, animais. Vou trazer esse contexto para a figura de linguagem. Então, o relógio fazia blém, 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 em busca de um bem. Então, isso vai ser uma onomatopeia, beleza? Ô Flávia, a onomatopeia também é processo de formação de palavras. Isso. E aí se incluem os verbos que reproduzem sons de animais. Coachar, chiurear, latir, mugir, cacarejar. Então também vão compor aí essa lógica da onomatopeia. Elipse consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto. Esse termo pode estar explícito ou não. Então é a omissão de um termo, né? Pode ter referência ou não. Então, na elipse, esse termo pode ser com ou sem referente. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Havia, estavam 4 ou 5 convidados. Cheguei cedo. Quem cheguei cedo? Eu cheguei cedo. A omissão do sujeito, né? Então, eu posso omitir uma forma verbal, eu posso omitir o sujeito, uma palavra dentro do contexto, né? Eu posso colocar, por exemplo, assim, ó. A polícia civil e a militar, aí aqui eu estou subentendendo a palavra o quê? Polícia. Então, nesse caso, é um exemplo de elipse. E neste caso, ocorre também zeugma. Zeugma é um tipo de elipse. No caso, a zeugma vai apresentar o quê? Referente, enquanto a elipse não apresenta referente. Beleza? Zeugma consiste na elipse de um termo que já apareceu antes. Então, no caso, zeugma apresenta referente, né? Elipse de um termo referenciado. Ele prefere cinema, eu teatro. Aqui está implícito a palavra prefiro, né? Alguns estudam, outros não estudam. Ele me deu carinho, eu a ele desprezo. Que triste, né? Eu dei a ele desprezo. Muito injusta essa troca. Então, o zeugma é um tipo de elipse, né? Nesse caso, existe um referente recuperável dentro do contexto. Zeugma é um fenômeno linguístico mais comum em relação a formas verbais. Então, o mais comum é que a gente tenha a omissão de formas verbais, mas pode acontecer com substantivo, igual eu te dei exemplo, a polícia civil e a militar, a polícia militar, então pode acontecer. Polissíndeto consiste na repetição de conectivos ligando termos da oração ou elementos do período. Então, eu tenho ali repetição do mesmo conectivo. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens, e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo. Quando você tem um polissíndeto, você tem uma referência de mais ênfase dentro do contexto. Então, a gente pensa em polissíndeto e a gente está pensando em ênfase, beleza? Bom, assíndeto trata-se da ausência de conector. Então, quando eu penso em assíndeto, não há conector. Chegou, arrumou tudo, saiu. Então, chegou, arrumou tudo, saiu em seguida. Eu não coloquei conector, eu tenho orações coordenadas, o que? Assindéticas dentro do meu período.
aqui confere ao discurso maior abertura interpretativa, ou seja, existe uma lacuna dentro do assíndeto. Deixa eu tentar te explicar isso melhor. Imagina que eu tivesse assim, ó. Chegou ao local, viu o rapaz, foi embora. Como eu optei por assíndeto, eu não sei aqui qual é a relação que eu quero estabelecer. Aqui, ó, foi embora porque não queria tê-lo visto ou foi embora depois que o viu porque o objetivo era vê-lo. Então, existe uma lacuna aqui, né? Só para você entender, queria ou não ter visto o rapaz? Eu não tenho essa resposta por causa da falta de conector. Aqui, ó, se eu coloco conector, chegou ao local para ver o rapaz e depois que o viu foi embora. Ah, entendi. Chegou ao local para ver o rapaz e depois que o viu foi embora. Preenchi as lacunas. Ou se não, o contrário, ó, chegou ao local, mas como viu o rapaz, foi embora. Tá claro que eu não queria ver esse rapaz. Então, o discurso por assíndeto, ele é um discurso lacunar. Por isso que na sua redação você tem que usar conectores, colega. Exatamente para evitar essa abertura interpretativa, porque senão a gente não sabe se você queria ou não ver esse rapaz. Então, chegou ao local para ver o rapaz e depois que o viu, tá vendo eu preenchendo as lacunas? Foi embora. Chegou ao local, mas como viu o rapaz, foi embora, quer dizer, não desejava vê-lo. Então, o assíndeto, ele permite uma abertura interpretativa. É uma intencionalidade discursiva, né? As figuras de linguagem, elas são intencionais dentro da composição de um texto. Então, esse uso, ele tá ali exatamente para permitir que o leitor dê uma interpretada à sua maneira neste enunciado. Então, aí pode ter uma questão falando assim, o enunciado não permite uma leitura específica. É isso, tem uma maior abertura, o quê? Interpretativa. Bom, depois eu tenho inversão ou hipérbato, né? Isso é sinônimo, na verdade. Consiste em mudar a ordem normal dos termos, que a gente vai chamar de ordem, essa ordem normal, também chamada de ordem canônica, ordem direta. Qual que é a ordem normal dos termos? Sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Então, sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto o quê? Adverbial. Consiste, então, em mudar essa ordem normal dos termos na frase com a finalidade de dar ênfase àquele que é colocado em posição anterior. Então, a gente ainda tem uma ênfase ao termo que é projetado para o início da frase. De tudo ficou um pouco. Na verdade, um pouco de tudo ficou, né? Do meu medo, do teu asco. Né? Então, aí, fazendo assim, um pouco de tudo ficou. Esse termo estava dentro do sujeito, né? A gente antecipou aqui um termo dentro do sujeito. Então, inversões na frase são comuns. Se eu desloco um adjunto adverbial, por exemplo, eu estou fazendo hipérbato, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, no Brasil, muitos problemas se resolveriam, uma passiva, seriam resolvidos, né? Com vontade política. Então, no Brasil, muitos problemas se resolveriam, quer dizer, seriam resolvidos com vontade política.
Então, nesse caso, né, um adjunto adverbial, ele está antecipado e configura hipérbato. Então, hipérbato, mudança da ordem natural dos termos da frase, eu posso fazer isso a qualquer tempo. A gente tem que ter um cuidado para essas inversões acabarem não sendo muito agressivas e não comprometerem o sentido. Eu tenho dois tipos de hipérbatos, tá? Então, a inversão simples, que não compromete o sentido da frase, recebe o nome de anástrofe. E a inversão complexa, que dificulta o sentido do enunciado, recebe o nome de síntese. Beleza? É só você lembrar que A de anástrofe é amiga, né? Amável. E S de síntese é sinistra. Beleza? Só para a gente pensar aqui. A anástrofe é positiva, não tem uma alteração, e a síntese já é mais negativa. Gente, aqui, ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, redundante. Você não sabe nem como é que você monta essa frase aqui, ó. Na verdade, as margens plácidas, né, do Ipiranga ouviram de um povo heróico, brado, retumbante. Então, só para você entender assim, a organização da frase. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado de um povo heróico. Então, colocando a frase aqui, né? Isso aqui faz parte do sujeito, objeto, acompanhando o verbo. Então, é difícil até a gente pensar nessa frase. Somos do mundo a esperança. Então, nós somos, tá subentendido, né? Então, anástrofe é um tipo de inversão amiga, amável. E síntese é uma inversão sinistra, que deixa a frase complexa. Na sua redação, você não tem que fazer inversão nem simples e nem complexa. Na sua redação, você deve preferir o uso das formas o quê? Diretas, beleza? Então, na sua redação, o ideal é que você use formas diretas para garantir o sentido da frase, ok? Então, evitar aí frases muito invertidas. Silepse é a ausência de concordância, também chamada de concordância o quê? Ideológica. Consiste na concordância não com o que vem expresso, mas com o que se subentende, né? Que é a concordância ideológica. A silepse pode ser de gênero, então Vossa Excelência está preocupado, eu tenho Vossa Excelência aqui, né? Embora o pronome seja feminino, o adjetivo está se referindo ao sexo do receptor, do ouvinte da frase. De número, os Lusíadas, como é uma obra, né, glorificou nossa literatura. Gente, ninguém está falando que é para você escrever os Lusíadas glorificou. Isso é uma figura de linguagem. Figura de linguagem é uma parte estilística da nossa língua. Então, não é para você falar nós vai e nem a gente vamos.
nós vai em qualquer situação, não é uma frase benquista na língua e nem representa silepse, porque nós é plural e o vai está no singular, então não há um contexto ideológico. A gente vamos, por outro lado, a expressão a gente remete ao contexto de nós, não remete a esse contexto? Então, quando a gente fala a gente vamos, a gente tem um caso de silepse, né? Nesse caso aí, eu tenho uma silepse simultaneamente de número e de pessoa. A gente, né, que é singular, vamos, que é plural, a gente que está na terceira e vamos que está na primeira. Não é para se usar a gente vamos, nem para escrever isso, mas é para você entender que isso existe na nossa língua e se chama silepse, marcando a ocorrência de concordância ideológica e podendo ser aplicado em contextos literários, por exemplo, em que a norma culta não prevalece. Então é isso que a gente tem que entender, existe. Se perguntar se a gente vamos é um caso de silepse, a resposta é sim. Então, beleza, Vossa Excelência está preocupado, a concordância se dando com o sexo do receptor, glorificou aqui, né, fazendo uma referência à obra, né? Os Lusíadas glorificou nossa literatura, fazendo uma referência à concordância com a obra, os Lusíadas. Então, estou concordando com a ideia de obra. De pessoa, o que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos em comer essa coisinha verde e mole que se derrete na boca. Persistamos. Então, os brasileiros, terceira do plural. Persistamos, primeira do plural. Aqui, ó, terceira do plural. E aqui, terceira do singular. Feminino, masculino. Então, a silepse, ela é a marcação de uma concordância, o quê? Ideológica. A gente está cansado hoje, cansado não está concordando com a expressão feminina a gente. Então, nesse caso, eu tenho uma silepse de gênero. A gente vamos, né, ao local do evento. A gente vamos, não é para falar isso, tá? Aí você tem uma silepse de número e de pessoa. A gente, terceira do singular, vamos, primeira do plural. Agora, existe silepse porque a expressão a gente remete ao contexto de nós. Então, você está realmente concordando com a ideia sugerida pelo termo, né? Anacoluto é um termo solto na estrutura da frase. Então, nossa próxima figura aí é um termo solto. Uma partícula expletiva, por exemplo, pode ser retratada como anacolutos. Complementos pleonásticos normalmente fazem essa referência, né? Normalmente isso ocorre porque se inicia uma frase com uma determinada construção, né? E depois se opta por outra. Então, a vida, não sei se ela vale alguma coisa. Enganaram-me todos os amigos. Eu fui enganado por todos os meus amigos. Provavelmente aqui a pessoa pensou em fazer uma estrutura de passiva. Eu fui enganado por todos os meus amigos e depois mudou de ideia. Enganaram-me todos os amigos. E aí ficou o eu e o me ali, meio que dançando na frase. Morrer, todos haveremos de morrer. Uma repetição desnecessária. Não é bem um pleonasmo, porque não é uma outra palavra. Pleonasmo também é uma coisa que a gente vai estudar. Aqui, na verdade, só esse morrer, né? Todos haveremos de morrer. Morrer é para todos, então, uma mudança na estrutura da frase. Pleonasmo consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. Então, pleonasmo é a repetição de uma mesma o quê? Ideia. Quando eu penso em pleonasmo, então, repetição de uma mesma ideia. Posso trabalhar o pleonasmo também, né? E rir, meu riso, né?
obviamente aqui a gente tem um pleonasmo. E derramar meu pranto. Ah, Flávia, mas eu tenho riso e pranto também, compondo antítese. Tem também. Vamos nos lembrar de que em um mesmo enunciado eu posso ter mais de uma figura de linguagem. Se eu grifei ri, meu riso, o pleonasmo está aqui, ó, na expressão rir só pode ser riso. Vi com estes meus olhos que a terra há de comer. Bom, ver só pode ser com os olhos. Não tem uma sinestesia aqui, porque nem é mistura de sentidos. Na verdade, é um reforço, né? Vi com os olhos. Não tem outro jeito. Então, pleonasmo. Vou matá-lo com estas minhas mãos. Então, a ideia de vou matá-lo, você é que vai agir. Isso aqui é só uma ênfase, né? A mim enganaram-me todos. Isso é um complemento pleonástico. Estas está perto de quem fala, são as mãos de quem fala. Minhas mãos de quem fala. Então, vou matá-lo com minhas mãos. Vou matá-lo com estas mãos, vou matá-lo com minhas mãos. Uma coisa ou outra. Estas ou o quê? Minhas. Posso usar de qualquer uma das duas formas, né? Há 10 anos atrás, isso aqui é super pleonasmo, tinha menos celulite do que tenho hoje. Verdadeiro. Mas já tinha muito. E essa é a parte triste. Então, quando eu falo há 10 anos atrás, eu tenho o há e o atrás remetendo a essa ideia de tempo decorrido. Flávia, e se eu tirar o H do A e fizer sem H há 10 anos atrás? Aí eu morro, meu filho. Por que que eu morro? Porque aí você vai cometer 2 erros. O pleonasmo, né? Que não é elegante numa redação, por exemplo, ou em qualquer outro texto que você venha escrever, e ainda um erro ortográfico, porque para indicar tempo passado tem que ser A com H. 10 anos atrás tinha menos celulite do que tenho hoje, ou há 10 anos tinha menos celulite do que tenho hoje. Celulite, gente, é gostosura em braille, né? Já facilita os furinhos para encaixar a mão, né? Não vão ficar dando muita atenção para isso, não. Deixa celulites aí, não faz diferença também, não. Então, há e atrás aqui, a gente tem uma composição redundante, um pleonasmo. Anáfora. Anáfora quer dizer começar igual. Cuidado, né? Anáfora. Tem aluno que confunde anáfora com polissíndeto. Nem sei por quê. Porque o menino, no polissíndeto você tem uma repetição, né? Só que a repetição no polissíndeto é de conector. E a anáfora pode ser qualquer palavra, desde que você comece igual. Por exemplo, se eu pegar um texto até um artigo de opinião, resolver começar todos os parágrafos deste artigo de opinião com a expressão assim, eu considero que a vida é breve por isso, por isso, por isso. Eu considero que o dia deve ser alterado por isso. Eu considero, blá, blá, blá. Então, se eu fizer eu considero em todas as estruturas iniciais do meu texto, eu vou ter um caso de anáfora. Lembrando que você ainda tem um outro componente que se chama anafórico. Anafórico é um processo coesivo, né? Então, quando a gente pensa em anafórico, é uma forma coesiva. O que acontece com os anafóricos? São pronomes de retomada, beleza? Então, só para a gente entender. A anáfora, então, consiste na repetição de uma mesma palavra no início de versos, frases ou parágrafos. Amor é fogo que arde sem se ver. Aí aqui, ó, tô repetindo verbos. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer.
repetição de verbos. Isto é um contexto de anáfora, beleza? Bom, diferente de anafórico. Anafórico tem a ver com a retomada de termos. É uma forma coesiva, né? E não é a mesma coisa de polissíndeto, porque no polissíndeto eu repito conector. E conector pode estar até no meio da frase, não precisa vir no início do verso, do parágrafo, nada disso. Antítese consiste na aproximação de termos contrários, né? Antítese vem de antônimo, gente. Então, quando eu penso em antítese, eu estou pensando de palavras, né, que se opõem pelo sentido. Os jardins têm vida e morte. Toda saudade é presença da ausência. O súbito não toma forma de sim. Então, a pessoa falou um não, depois aceitou. Flávia, mas eu posso ter antítese e paradoxo na mesma frase? Pode. Vamos te dar um exemplo aqui só para você pensar nisso, mas o paradoxo é uma contradição de ideias, tá? O paradoxo vai ser uma ideia contraditória. Então, na lógica do paradoxo, o que eu tenho é uma contradição de ideias aí, beleza? Bom, vou pensar aqui só para você, né, ter uma noção. Imagina que eu tivesse essas frases assim. Pensar nisso aqui, ó. O Brasil é um país rico, mas o povo passa fome. Só tem o rico. Ricos e pobres devem se submeter às leis no Brasil. O Brasil é um país rico, mas o povo passa fome. Agora, isso aqui eu estou marcando as palavrinhas. Eixos de contradição. O Brasil é um país rico, mas o povo passa fome. O Brasil é um país rico, mas o povo passa fome. O que está acontecendo, então? Na primeira frase, eu tenho antítese ou paradoxo? Na primeira frase, eu só tenho paradoxo. Porque eu não tenho palavras opostas. Eu tenho rico e passa fome. Eu não falei que é a mesma pessoa. O Brasil é um país rico, mas o povo passa fome. Eu não tenho antônimos na primeira frase. Eu não tenho termos realmente contrários. Eu tenho uma ideia contrária, mas não palavras contrárias, tá? Então, o Brasil é um país rico, mas o povo passa fome. A ideia aqui é de paradoxo. Ricos e pobres devem se submeter às leis no Brasil. Quando eu falo ricos e pobres devem se submeter às leis, eu tenho apenas antítese. São palavras contrárias, ricos e pobres. O Brasil é um país rico, mas o povo é pobre. Então, quando eu falo que o Brasil é um país rico, mas o povo é pobre, eu tenho as duas coisas. Eu tenho ricos e pobres compondo antítese, que são as duas palavras, né? E ainda tem uma contradição, o país ser rico com as pessoas serem pobres. No caso da frase de cima, ó, ricos e pobres devem se submeter às leis no Brasil, não é uma contradição, é o esperado, né, gente? É o necessário que ricos e pobres se submetam à lei da mesma forma. Ah, Flávia, mas na prática não é assim, não. Isso é um paradoxo. É uma
a diversidade, uma ideia contraditória, porque a lei fala que, né, a gente tem aí uma aplicação igualitária para ricos e pobres. Então, neste caso aqui, eu tenho antítese e paradoxo. Aí, como é que vai cair na sua prova? Se ele perguntasse assim, o enunciado constitui um paradoxo verdadeiro. As palavras rico e pobre constituem na frase uma antítese. Ou senão, poderia ter uma questão falando que, no enunciado, o Brasil é um país rico, mas o povo é pobre, ocorre simultaneamente antítese, porque há oposição vocabular, e paradoxo, porque há oposição ideológica. O paradoxo é uma oposição ideológica. Uma contradição. E a antítese é uma oposição vocabular, não precisa ser uma contradição, não. Só palavras opostas. Então, antítese, eu posso falar palavras contrárias, né? Sem ter uma contradição, porque não precisa ter uma contradição, não. Palavras contrárias sem contradição. Vamos dar um exemplo, tá? Depois do dia vem a noite. Dia e noite aí remetendo a um contexto antonímico, mas sem contradição, né? Vamos lá. Pessoas boas e pessoas ruins convivem em uma mesma sociedade. Boas e ruins. Não é um paradoxo, não é uma contradição, é uma realidade, né? Agora, pessoas boas fazem coisas ruins. Paradoxo, porque se a pessoa é boa, não deveria fazer coisa ruim. E antítese, porque eu tenho boas e ruins. Pessoas boas fazem coisas não tão boas. Paradoxo, porque fazem coisas não tão boas é uma ideia contraditória, mas não é antítese, porque não houve oposição vocabular. Esse exemplo ficou bem legal, eu vou colocar esse exemplo para vocês. Então eu falo assim, pessoas boas, e é verdade, infelizmente, só diminuir aqui isso para caber. Paradoxo, porque é uma contradição, e antítese, porque eu tenho vocabulários opostos. Pessoas boas fazem coisas ruins. Eu tenho antítese e paradoxo. Agora, pessoas boas, olha como é que eu mudei, fazem coisas não tão boas. Nesse caso, eu só tenho paradoxo. E se eu falasse pessoas boas e pessoas ruins vivem na sociedade, eu tenho antítese apenas, porque não é uma oposição, né? Entenderam? Então eu posso ter só paradoxo, só antítese ou os dois ao mesmo tempo, a depender da frase. Aí eu continuei pensando, ironia. O que eu tenho de ironia como figura de linguagem? Ironia, né, gente, é falar o contrário. Então, quando eu penso nessa figura, a ideia é exatamente usar o oposto do que se escreve. Então, é a figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual. Obtendo-se com isso um efeito humorístico, né? Um efeito sarcástico. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. A Transamazônica é uma bela obra de engenharia que serve para ligar nada a lugar nenhum. Então, uma bela obra que liga nada a lugar nenhum
excelente Dona Inácia judiava de crianças, né? Então a ironia, ela consiste nessa exposição aí, vamos dizer assim, de termos que vão remeter a um sentido contrário. Quando eu falo, por exemplo, assim, ó, ele tem um pezinho do tamanho, vamos dizer assim, de uma prancha. Eu tenho comparação, né? Ele tem um pezinho do tamanho de uma prancha, mas eu também tenho ironia, porque não é pé pequeno, não é isso? Ele é um santo que vive preso. Santo que vive preso, a gente tem um componente irônico ali, beleza? Apóstrofe é um chamamento, né? A gente já tinha pensado nisso aqui, é uma espécie de vocativo, só que vocativo é uma nomenclatura da análise sintática e a apóstrofe é uma nomenclatura estilística, mas no fundo a gente está falando da mesma coisa. Então, apóstrofe é um vocativo. Senhor Deus, onde estás? Dizei-me, Senhor Deus. Então, estudem, alunos, para a prova. Votem, eleitores, com consciência. Então, estudem, alunos, para a prova. Votem, eleitores, com consciência. Então, no caso aqui, a gente tem vocativo, é um chamamento, uma interpelação enfática. Paradoxo, que a gente trabalhou há pouco, consiste em uma oposição no plano das ideias, uma oposição ideológica. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como é que dói se você não tá o quê? Sentindo, tá vendo? Na verdade, para você entender que é dor, você tem que ter sentido. É um não contentar-se de contente. Cheio de paradoxo nisso aí, né? Então, o paradoxo é no plano das ideias, né? Então, a gente pode ter assim, ó. Aqui tem os dois, né? Amava a moça, mas não se casaria com ela. Paradoxo. Às vezes não é, vamos dizer assim, às vezes é, como é que fala? Inteligência mesmo, dependendo da moça, dependendo do rapaz. Mesmo amando, a gente tem que abrir mão, né, gente? A sanidade fala maior, fala mais alto, né? Sanidade tem que ser maior em certas situações. Metonímia consiste numa transposição de significado, então a gente já tinha falado, trocar o autor por obra, né? É a gente substituir um termo por outro a ele relacionado. Então a gente usa um termo relacionado. Então, autor por obra, todos gostam de ler Jorge Amado. Monet está sendo exibido no Brasil, na verdade, as obras, né? O efeito pela causa e vice-versa, viver do trabalho, na verdade, viver dos frutos do trabalho, dos rendimentos do trabalho.
ela é a felicidade dos pais, ela é a causa da felicidade dos pais. Os aviões semearam a morte, então, na verdade, os mísseis, né, ou o bombardeio, então... O continente pelo conteúdo e vice-versa, bebi 2 copos de leite. Como a cerveja estava gelada, bebi 2 garrafas. Então, posso trabalhar aqui, bebi 2 garrafas. A marca pelo produto, faz a barba com gilete, estava usando um Dior. Então, na verdade, aqui, né, não necessariamente usava essas marcas. E aí, catacrese, uma outra figura de linguagem. A gente tem prosopopeia, personificação, que é a mesma coisa, e catacrese. Quando ocorre por falta de um termo específico, né? Uma designação por empréstimo. Então, essa designação por empréstimo acaba sendo reiterada na língua e a gente tem um componente figurado aí, usado permanentemente. O pé da mesa estava quebrado, você não vai falar assim, a haste que sustenta a mesa. Então, em vez de falar pé da mesa, a gente não vai usar uma expressão mais formal, tipo a haste que sustenta a mesa, né? Ele vai ficar de quarentena apenas por alguns dias, e aí pegando aí como é que eu posso dizer, um gancho com a pandemia, né? A gente falava quarentena, mas na verdade a expressão quarentena não remete à ideia de exatamente 40 o quê? Dias. A expressão quarentena, ela traz ali um componente figurado, que é ficar alguns dias, por alguns dias afastado, né? Todos embarcaram no avião, a gente vai usar a ideia de embarque, né? Que tecnicamente remeteria ao contexto de barco, mas porque a gente não tem uma palavra maior. Outros exemplos de catacrese, o povo fala asa da xícara no sentido de alça da xícara, eu até não uso muito essa expressão, mas ela é comum, tá? Agora, outras que eu uso e que eu tenho certeza de que você também deve se valer delas em algum momento da vida. Dente de alho, cabeça de cebola, cabeça de alho, braço da cadeira, né? Ronco do motor. Então, o motor está roncando. Na verdade, a gente está falando roncando, ele está fazendo ruídos estranhos, aleatórios, mas a gente não tem uma palavra tão legal, né? O motor morreu. Aí você fala, o motor morreu para dizer assim, ele interrompeu o seu funcionamento sem motivo aparente, né? Então, isso tudo aí vai ser processo de catacrese, né? A gente usa uma expressão figurativa. Perífrase consiste em substituir um nome por uma expressão que se identifique com facilidade. Então, a gente usa de expressão equivalente, né? Os 4 rapazes de Liverpool para designar Beatles, Astro-Rei para designar Sol, por exemplo, ou satélite natural da Terra para designar Lua, beleza? Então, são componentes aí que a gente pode usar para perífrase. Última flor do Lácio para falar de língua portuguesa, o país do futebol para falar do Brasil, né? Que também podemos dizer o país da corrupção. Então, pessoal, vamos prosseguir com as figuras de linguagem. É isso, gente, tem que estudar, não tem outro caminho, não. Gradação consiste em uma sequência hierarquizada de termos, né? Então, a gradação pode ser ascendente ou decrescente. Então, uma sequência hierarquizada, ela pode ser ascendente ou decrescente, beleza? Nascer, adolescer, adoecer, envelhecer e morrer. Nossa, que frase horrorosa, que coisa triste. Mas enfim, né? Nascer, adolescer, adoecer, porque adolescência vem de adoecer, envelhecer e morrer. Eis o propósito da vida. Vamos fazer algumas coisinhas antes, né?
Então, neste caso aqui, a gente tem uma sequência ascendente, né? Um dia, um mês, um ano, uma vida também ascendente. Então, nota-se aqui uma hierarquia, aqui também uma hierarquia no todo aqui da frase. Flávia, e uma decrescente, por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, um mês, um dia, uma hora que fosse, esse moço deve ser muito especial. Então, essa daqui decrescente, um mês, um dia, uma hora que fosse com ele, já a faria feliz. Então, um mês, um dia, uma hora que fosse, mostrando uma sequência hierarquizada, porém decrescente, beleza? Então, a gradação é essa sequência aí. Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir características humanas a seres inanimados. Esperava que as paredes de seu quarto lhe dessem a resposta. Então, as paredes do quarto aqui dessem a resposta. A lua era a única testemunha daquela cena de amor. Existe também uma figura que a gente pode chamar de zoomorfização. Alguns autores chamam de animismo também. Zoomorfização ou animismo consiste em atribuir características de animais a seres humanos. De vez em quando a gente encontra um povo cacarejando, mugindo por aí, latindo também, né? Então, enfim, a gente encontra um bocado de coisa por aí na vida. Na ideia de zoomorfização, animismo, a gente vai atribuir características humanas a seres o quê? Inanimados. Então, posso dar, por exemplo, assim, ó. A moça deu uma patada no rapaz. Que a desejava. Então, existem moças e rapazes mugindo, cacarejando por aí, alguns dando picadas venenosas, né? Alguns aí com bastante veneno, então tem muita coisa. Zoomorfização, o animismo é o contrário da prosopopeia ou da personificação. Aí, epíteto, uma figura de linguagem menos comum, consiste em uma sequência elogiosa com pelo menos um termo afim ao universo aí do ser caracterizado. Afim de afinidade, né? Por isso que a gente tem um afim junto. Então, afim ao universo do termo caracterizado. Esperança era uma mulher pura, bela, feminina e doce. Então, nesse caso aí, eu tenho termos que estão qualificando a mulher. No caso, termo afim. A criança era inocente, infantil, sem vícios, determinada ao sucesso. Então, nesse caso aqui, eu tenho as características da criança também. Beleza? Então, o epíteto é uma sequência elogiosa com pelo menos um termo afim ao universo da criança, ou da mulher, ou do termo que está sendo qualificado, né? Bom, aí vou apresentar esses dois últimos que não são propriamente figuras de linguagem. Analogia consiste em uma forma de desenvolvimento de uma dada ideia, na verdade é um recurso argumentativo. O poder é como um jogo de futebol, então fez uma analogia.
Claro que se eu tomasse essa frase aqui, ó, na frase há uma comparação. O poder é como um jogo de futebol. Existem favoritos e, com certeza, eles respondem por grande parte das vitórias. No entanto, não é raro haver alguma surpresa. Os times menores ocasionalmente vencem. Assim também ocorre na cena do prestígio social. Então, na verdade, houve o desenvolvimento de uma ideia. Qual que é essa ideia? De que o poder, obviamente, tem um curso que é mais natural, mas eventualmente esse curso natural pode ser desafiado. Então, a analogia é isso. A língua portuguesa é como um guarda-roupa. Em cada situação de uso, escolhemos uma peça básica. Fiz uma analogia entre língua portuguesa e o quê? Guarda-roupa. Quando a gente fala alegoricamente que o Brasil é um país do carnaval, do futebol, a gente pode trabalhar isso alegoricamente, falando que no ano da Copa acontecem as eleições presidenciais, e vou fazendo uma analogia, né? E que isso é um circo que basicamente remete a um picadeiro, que são os problemas que a gente vê no nosso país. Então, analogias para fazer as mais diversas possíveis. Bom, catarse, que também não é uma figura de linguagem, consiste na apresentação de um fluxo de pensamento de forma contínua, geralmente sem pontos encerrativos, sem ponto final, né? Trata-se de um recurso alegórico, verborrágico, também uma estratégia argumentativa. Não esperava que a mulher com que teve filhos, com quem teve seus filhos e a quem jurou fidelidade, o traísse daquele modo. Não esperava que ela fosse capaz de todas aquelas coisas que ele sequer podia, antes do ocorrido, imaginar. Não tinha como prever o desastre do seu matrimônio. Ela não era ela, não podia ser, ela era outra, estava possuída, estava fora de si, ele estava fora de si para não vê-la. Então, né, nas expressões aí, a gente tem um trecho muito longo, sem pontos finais, não impede a leitura, né, mas é como se todo o pensamento do narrador ou todo o pensamento do protagonista estivesse ali relatado de modo verborrágico, né? O José Saramago é um dos autores de língua portuguesa que mais trabalham essa lógica aí de catarse, um discurso longo, períodos muito longos, muito complexos. Aqui não está tão complexo porque às vezes no Saramago são páginas, né? Mas enfim, um exemplo de catarse, um trecho longo que traz ali uma linha de raciocínio do locutor, beleza? Figura que não acaba mais. Vamos lá continuar com as nossas figuras, né? Então a gente tem eufemismo, que consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca, né? É uma forma de atenuar a nossa ideia. Então, no caso do eufemismo, a gente tem uma forma de suavizar, atenuar alguma afirmação desagradável, algo que se evita na língua. Então, eu falo assim, ó, ele enriqueceu por meios ilícitos, no lugar de roubou. Falta-lhe inteligência para entender filosofia. Falta-lhe inteligência, quer dizer, não consegue entender, é burro. O pobre já entregou a alma a Deus. Entregou a alma a Deus, morreu, né? Então, aqui, ó. Em vez de morreu, né? Então, quando alguém pergunta assim, seu namorado é bonito, aí você responde assim, uma pessoa esforçada, trabalhador, quer dizer, você está querendo dizer que não é bonito, apesar de que, gente, que beleza não é um componente essencial, né? Existem outras coisas mais importantes, mas de toda forma isso também é um eufemismo. Ou senão, quando alguém fala o nome, aí você vira e fala assim, nossa, diferente não é muito bom não, senão você falaria que nome bonito, ou quando alguém corta o cabelo, aí você fala assim, cortou o cabelo, aí a pessoa fala, cortei, ficou diferente, se tivesse ficado bom, a pessoa falava bonito, né? Então, falar diferente, exótico, também é uma forma de eufemismo, bem eufemismo, na verdade. Bom eufemismo nisso, né, gente? Então, a gente tem hipérbole,
que é um exagero, né? A gente também já tinha trabalhado esse contexto. Diz respeito a um exagero. Estou morrendo de sede em vez de estou com muita sede. Já lhe disse mais de 1000 vezes que não vou. Então, a ideia de repetição, né? Uma ênfase. Se 100 vidas tivesse, eu as daria para salvá-la. Então, salvá-los, nesse caso aqui também uma hipérbole. Foi um mar de lama que o escândalo descobriu. No caso de mar de lama, além da ideia de hipérbole, a gente também tem um componente metafórico, tá? E nada impede que mais de uma figura apareça na mesma frase. O que não pode acontecer é a resposta da prova ser truncada, ou seja, não permitir as duas ou, né, eleger uma ou outra como correta. Então, na verdade, é a prova que tem que ser bem formulada para não gerar uma resposta dupla ou uma resposta inadequada, mas é possível que haja mais de uma figura de linguagem dentro do escopo da mesma frase, tá? Então, hipérbole é um exagero. Aí, na sequência, metáfora, que é uma das figuras mais comuns, né? Consiste em empregar um termo com um significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade. Então, a metáfora é uma transferência de sentido, é uma relação de similaridade entre o sentido próprio e o figurado. A metáfora implica uma comparação, só que essa comparação traz um conector subentendido. Então, o conector fica geralmente subentendido. Se o conector está explícito, né? Então, quando eu tenho ali o conector explícito, na verdade, eu vou ter uma outra figura que vai chamar comparação ou símile, né? Então, o que vai diferenciar a metáfora da comparação vai ser exatamente a presença de conector. Meu pensamento é um rio subterrâneo, uma metáfora. A Amazônia é o pulmão do mundo. Toda donzela tem um pai que é uma fera. Toda saudade é um capuz transparente, né? A gente tenta esconder, mas se revela. Então, os olhos falam pela saudade, né? E aí, a comparação ou símile, que difere da metáfora exatamente pela forma de conexão, evidenciada pelo uso do conector, né? Então, consiste em uma comparação explícita, evidenciada pelo uso de conector. Nós já sabemos os conectores comparativos, mas que esse aqui pode aparecer implícito, esse do, né? Menos que, como, tal qual, tanto quanto. Então, a vida é como uma onda, as pessoas são tais qual a vida que levam, lembrando que tal concorda com o termo antecedente e qual com o consequente. Então, aqui no caso, pessoas plural, né? Tais no plural. Vida singular, qual no singular. Então, as pessoas são tais qual a vida que levam, né? Nesse caso aí, eu tenho uma concordância adequada também, já puxando ali o gancho da nossa aula com a concordância. Então, na comparação ou na símile, comparação ou símile é a mesma figura, tá, gente? É só o nome aí alterado. Comparação ou símile, o que a gente tem ali é um componente conectivo, ou seja, haverá um conector marcando essa relação, beleza? Depois, a gente tem alegoria. Alegoria não é propriamente uma figura de linguagem, tá? Trata-se de uma apresentação de um trecho construído a partir de várias metáforas ou de várias figuras de linguagem associadas. Então, alegoria, a gente fala que é um termo importado do carnaval, né? É a associação de diversas figuras de linguagem, mas já apareceu em prova, então a gente também se baseia naquilo que aparece em prova. Essa vida é um deserto em que se vive a morte em busca de sorte. Bom, eu tenho uma metáfora, tá? Essa vida é um deserto, então vamos só entender aqui, ó, metáfora. Eu também tenho vida e morte, vive a morte. Eu tenho antítese e viver a morte é um paradoxo, né? Palavras contrárias e uma contradição. Então, todas essas figuras estão aparecendo nessa frase, o que traz como efeito a alegoria, ou seja, um monte de figuras associadas aí dentro da minha frase, beleza?
Uma mulher é uma joia sem destino, um caminho torto, uma profusão de sentidos e medos. Uma joia sem destino, uma metáfora. Um caminho torto, outra metáfora. Uma profusão de sentidos e medos, outra metáfora. Então, eu tenho aqui a associação de diversas metáforas marcando o componente alegórico. Então, a alegoria também é isso, né? Um excesso de metáforas dentro do texto ou a combinação de diversas figuras de linguagem, beleza? Bom, sinestesia é a mistura de sentidos, lembrando que não só sentidos físicos, né? A gente vai mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos. Então, ouvir sua tosse gorda, audição e visão, só a leve esperança em toda a vida. Leve material, fazendo aí uma referência a peso, e esperança, um componente imaterial, porque se trata de um substantivo abstrato. Então, eu tenho um sentido físico e um metafísico operando na mesma frase, né? Nossos olhos trocaram desejos. Então, olhos, a ideia mais visual, um componente também mais físico, com a ideia de desejos, que é um componente mais metafísico ou imaterial. Então, essa mistura de sensações é que leva ao efeito da sinestesia. Então, a sinestesia é essa figura que mescla sensações físicas e não físicas e também as sensações físicas entre si. Então, sentir um perfume gostoso, perfume olfato e gostoso paladar, isso também vai ser um componente sinestésico, beleza? Então, agora vou resumir mais algumas figuras de linguagem para a gente fechar a nossa aula de figuras de linguagem. Vou colocar duas aqui que não são propriamente figuras de linguagem, mas aparece. Catarse é um termo da psicologia, é um termo da medicina, mas aparece, então a gente tem que ver também. Anástrofe, uma inversão amiga, né? Inversão sem comprometimento de sentido. Síntese, uma inversão com prejuízo de sentido. Pleonasmo, redundância também, né? Repetição de uma mesma ideia. Anáfora, repetição inicial, né? Começar igual. Verso, frase, parágrafo. Ironia, efeito de sentido contrário ao que está escrito, né?
Analogia é o desenvolvimento de uma ideia por comparação. A comparação, ela está localizada, a analogia, ela vai além, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a língua portuguesa é como um guarda-roupa. Em cada situação de uso, devemos usar uma peça. Tá vendo que eu estou construindo várias metáforas? Na falta de conhecimento específico acerca do nosso interlocutor, devemos optar por um pretinho básico, ou seja, o português padrão. Então, nesse caso, eu usei um desenvolvimento de uma ideia por comparação. Isso é um recurso de analogia. Catarse é um termo da psicologia, então essas duas aqui nem são figuras, vou marcar de outra cor só para a gente entender o seguinte, são outras expressões, mas que aparecem às vezes associadas às questões de figura, então a gente tem que saber também. Catarse é o desenvolvimento de uma ideia em fluxo contínuo. O José Saramago faz muito isso nos textos dele, né? Então, eu vou ter um texto lá, esse texto provavelmente vai ser mais para literário, né? Porque para ter esse tipo de componente figurativo faz mais sentido a gente se valer de um texto literário. E aí eu vou ter o desenvolvimento de uma ideia por fluxo contínuo. Vou trazer ali um discurso verborrágico, em que as palavras estejam concatenadas, dando uma progressão, né? Trazendo ali um componente mais progressivo da ideia, beleza? Aí, voltando, prosopopeia ou personificação, atribuição de características humanas a seres inanimados. Catacrese é uma expressão cristalizada pelo uso, né? Expressão figurada. Braço da cadeira, pé da mesa, né? Isso você achar legal, depois pode colocar um exemplinho, melhorando aqui esse resuminho, só para a gente ter as expressões mais usadas. Beleza? E com isso nós fechamos a parte de figuras de linguagem. Então, figura de linguagem é um componente importante, não cai muito, mas enfim, pode aparecer. Aí na outra aula a gente vai fazer questões junto com vícios de linguagem, porque vícios é pequenininho, então aí a gente junta com as questões, vai fazer mais sentido para nós, beleza?